Existe um jeito certo de falar com o universo, e 99% das pessoas fazem exatamente o contrário. E isso muda tudo, porque não adianta pedir, não adianta mentalizar, não adianta repetir afirmações, se a forma como você está falando não é a forma que o universo responde. E é por isso que parece que nada acontece. Você tenta, você acredita por um tempo. Você faz tudo o que dizem, mas continua no mesmo lugar. Não porque o universo não responde, mas porque você ainda não entendeu uma coisa: você não se comunica com o universo só com palavras. Você se comunica com ele, através do que você sente, do que você acredita, e principalmente, do que você sustenta todos os dias. E quando isso está desalinhado, não importa o que você peça. A resposta nunca vem, mas existe uma forma de alinhar isso. Uma forma simples, prática, e que muda completamente a forma como a sua realidade responde. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora: 5 passos para você aprender a falar com o universo, do jeito certo. O universo não responde ao que você diz, responde ao que você sustenta. Pare de pedir, e comece a alinhar. Esse é o primeiro erro que bloqueia tudo: ficar pedindo, 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 como se o universo estivesse distante de você. Mas não está. O universo não responde ao seu pedido. Ele responde ao seu estado. Ou seja, não adianta você pedir abundância, se você vive na escassez. Não adianta pedir mudança, se você continua agindo como a mesma pessoa. Porque o que você pede, e o que você sustenta, estão em conflito. E o universo sempre responde ao que é mais forte. E o que é mais forte não é o seu desejo, é o seu padrão. Então o primeiro passo é parar de pedir como se faltasse algo, e começar a se alinhar com o que você quer viver. Sentir como se já fosse real. Agir como se já estivesse acontecendo. Pensar como a versão que já tem aquilo. Porque é isso que comunica de verdade. Você não recebe o que pede, você recebe o que você sustenta. Elimine a contradição interna. Agora vem o ponto que trava quase todo mundo: a contradição. Você pede uma coisa, mas sente outra. Você fala que quer crescer, mas tem medo de mudar. Você diz que quer uma nova vida, mas se apega à antiga. E essa incoerência bloqueia tudo. Porque é como se você estivesse enviando 2 mensagens opostas ao mesmo tempo. E o universo não responde à confusão. Ele responde à clareza. Por isso, você precisa olhar com honestidade. O que você diz que quer, está alinhado com o que você sente todos os dias. Se não estiver, é aí que você precisa trabalhar. Não é sobre forçar pensamento positivo. É sobre eliminar o conflito interno. Até o ponto em que, o que você pensa, o que você sente, e o que você faz, começam a andar na mesma direção. Porque quando isso acontece, a resposta vem. E vem rápido. Enquanto existir conflito dentro de você, a realidade vai refletir isso fora. Aprenda a sentir antes de acontecer. Esse é o ponto que a maioria ignora, mas é o que mais acelera a resposta: sentir, antes de acontecer. Porque o universo não entende tempo. Ele não sabe o que é, ainda não aconteceu. Ele só responde ao que você está sentindo agora. E se o que você sente hoje é dúvida, medo, falta, é isso que você continua reforçando. Por isso, não basta pensar diferente. Você precisa começar a sentir como se aquilo já fosse real. E não, isso não é se enganar. É treinar o seu estado interno. Porque pensa comigo, se você já tivesse aquilo que quer, como você se sentiria? Mais leve? Mais seguro? Mais confiante? Então é esse estado que você precisa começar a acessar agora. Mesmo sem evidência, mesmo sem resultado. Porque é esse sentimento que muda sua frequência. E quando sua frequência muda, a realidade começa a se reorganizar. Não porque você pediu, mas porque agora você está compatível com o que quer viver. Você não espera acontecer para sentir, você sente, até acontecer. Pare de quebrar o processo com ansiedade. Esse é o ponto mais silencioso, e o mais destrutivo: a ansiedade. Você alinha, você começa a sentir diferente. Você faz tudo certo, mas aí vem a pressa. Por que ainda não aconteceu? Será que está funcionando? E se não der certo? E pronto, você quebra tudo. Porque no momento em que você duvida, você volta para a frequência antiga. A frequência da falta, da escassez, da incerteza. E o que você estava construindo desmorona.
Porque a manifestação não acontece no desespero. Ela acontece na confiança, na estabilidade, na certeza silenciosa de que já está acontecendo, mesmo que você ainda não veja. Mas a maioria das pessoas não sustenta isso. Elas começam, mas não permanecem. E é por isso que não recebem. Então esse passo é simples, mas exige maturidade. Você precisa parar de verificar o tempo todo. Parar de duvidar. Parar de querer prova imediata. E começar a confiar, como se já fosse inevitável. Porque quando você sustenta isso, sem quebrar, é só questão de tempo. Não é a falta de resultado que te atrasa, é a sua pressa em duvidar. Sustente até virar sua nova realidade. E aqui está o último passo, e o mais importante de todos: sustentar. Porque não é o que você faz uma vez que muda a sua vida. É o que você sustenta até se tornar quem você é. A maioria das pessoas faz tudo certo, por alguns dias. Mas não sustenta. Volta pro velho padrão. Volta pra dúvida. Volta pra versão antiga. E aí pensa que não funcionou. Mas funcionaria, se tivesse continuado. Porque chega um momento em que não é mais esforço. Você começa a pensar diferente, naturalmente. Agir diferente, sem perceber. Sentir diferente, sem forçar. E é nesse ponto que a realidade começa a responder. Não de forma lenta, mas de forma inevitável. Porque agora você não está mais tentando, você se tornou. E quando você se torna, não tem como a sua vida continuar igual. Ela precisa acompanhar. Então o segredo nunca foi falar com o universo. Foi se tornar alguém que o universo não consegue ignorar. Quando você sustenta, deixa de ser tentativa e vira destino. Talvez você nunca tenha sido ignorado. Talvez o universo sempre esteve respondendo, só não da forma que você queria. Porque enquanto você pedia uma coisa, você sustentava outra. E a resposta sempre foi fiel ao que você realmente é, não ao que você fala. Não ao que você deseja por alguns minutos, mas ao padrão que você vive, todos os dias, sem perceber. E agora você entende, não é sobre pedir mais. É sobre se tornar alguém alinhado, alguém estável, alguém que não volta atrás. Porque no momento em que isso acontece, você para de correr atrás de resultado, e o resultado começa a vir até você. Não como mágica, mas como consequência. Então talvez, a pergunta nunca foi como falar com o universo. Mas sim, quem eu preciso me tornar para minha realidade não ter outra escolha a não ser responder? Se esse vídeo fez sentido para você, então não ignore isso. Porque agora você já sabe, o universo não está te ignorando. Então me responde com sinceridade, em que parte da sua vida você está pedindo mudança, mas ainda vive no mesmo padrão? Não precisa explicar, só escreve. Porque o primeiro passo para ser ouvido é parar de se contradizer. E se você quer aprender a parar de viver em conflito, se inscreve no canal. Porque aqui, você não vai receber promessa vazia. Você vai aprender a se alinhar de verdade.